Nós falávamos com o nosso irmão, nós estamos trabalhando especificamente o Evangelho. Estamos trabalhando muito o Evangelho. O título dessa nossa exposição é Evangelho ontem, hoje e sempre. Por que ontem? Porque Jesus é o grande divisor de águas. Começou com ele. Porque hoje? Porque o Evangelho nunca esteve tão atual. E por que sempre? Porque ele, de uma forma cada vez mais acentuada, ele vai se tornando cada vez mais compreensível. Claro que isso sempre respeitando o patamar evolutivo de cada um de nós, que é a grande referência para qualquer colocação dentro desta doutrina abençoada que Jesus nos prometeu, esse Consolador, lá que nos chegou no dia 18 de abril de 1857, numa ensolarada manhã da Paris intelectualizada do século XIX. Para que a gente entenda o Evangelho, necessário se faz alguns conceitos. Porque nesses conceitos nós já vamos fazer uma junção, uns elos, e nós vamos ver que é exatamente para esse caminho, para a prática desses conceitos, é que o Evangelho vai nos levar. Porque começa pelo Evangelho. O Evangelho é o conjunto de todos os ensinos de Jesus. Lembrando que nós encarnamos para evoluir. E a evolução de cada um de nós, de acordo com Joana de Anjos, ela é imperativa. Não vai ter uma criaturinha no planeta que não vai evoluir. Quer ela queira, quer não. O que vai variar bastante é o tempo que cada um vai levar na sua caminhada. Então, alguns conceitos que se fazem necessários. Porque o Evangelho, como é a parte moral, então nós começaríamos conceituando moral, que é o conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social que vai nos dizer o que devemos ou não fazer. O que é que significa isso? A criatura agiu moralmente correto, está fazendo certo dentro dos princípios morais, obedecendo os costumes e as leis, as do alto e as da terra. Para Jesus, a moral é a regra do bem viver. Olha como o mestre é maravilhoso com a gente. A regra do bem viver é a moral para Jesus. Ou seja, se nós queremos viver bem, a moral precisa estar presente. Um outro conceito importantíssimo é a ética. Porque a ética é que regula, né? A ética vai nos dar o equilíbrio. Ela é uma ferramenta, né, que serve, é um ramo da filosofia que ela serve para nos mostrar se estamos moralmente bem ou mal. Se estamos usando ética, que normalmente a boa moral vem acompanhada da ética, obviamente, ela está ali. E ela também serve principalmente para que ninguém, nenhuma das partes, saia prejudicada. O que significa isso, segundo a lei que Jesus nos trouxe? Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, para que ninguém saia prejudicado, a ética está aí junto com a boa moral. Um outro conceito bastante interessante, que talvez nos surpreenda alguns, é que lá no livro Coragem, na página 32, sob o título de Vida e Morte, Emmanuel conceitua o que é vida e o que é morte espiritualmente falando. Então, observe o que é ter vida espiritualmente falando. Luz. Ter vida é ter luz. Luz é conhecimento, sabe? É abrir, né? Abrir. Doação, alegria e movimento. O que seria o movimento? Trabalho no bem e para o bem. O que seria a morte? Espiritualmente falando, o extremo oposto. Sombra, egoísmo, inércia, desalento. Então aí a gente chega um dado muito triste. Tem muitas criaturas que estão apenas encarnadas, mas sem vida. Então, ter vida é, acima de tudo, você ter luz, ter essa vontade de trabalho e desenvolver as coisas boas.
Para que a gente consiga a prática do Evangelho de Jesus, que é o grande objetivo nosso, já que nós precisamos evoluir, vamos evoluir de forma correta. Nós precisamos conquistar, só tem um jeito, conquistando a nossa plenitude. Poxa, Marcos, como é que eu vou conquistar a minha plenitude? Eu não saberia dizer sem que Kardec me ensinasse. Então, Kardec diz o seguinte: para que consigamos a plenitude, precisamos nos apoiar em 3 pilares, que seriam, onde é que está ele, né? Trabalho, muito trabalho. Lembrando que a nossa grande missão é nos corrigir. Por isso que se fala tanto em reforma íntima. Esse trabalho aqui mesmo. E expurgando de dentro de nós aquilo que não é bom. Só tem um jeito, é não dando espaço. Como eu faço isso? Alimentando o lado bom. Simples assim. Então ele fala que o primeiro pilar é o trabalho, o segundo é a solidariedade. Olha a importância. E o terceiro pilar, esse me surpreendeu, ele fala em tolerância. Aí eu que achava, já cheguei a achar que eu era uma pessoa que tinha uma certa paciência. Só que certa paciência não existe. Ou você tem ou você não tem. Não sei se algum dos irmãos aqui tem paciência. Eu cheguei à conclusão estudando que não tenho ainda. Então, eu posso estar mais ou menos tolerante diante de uma situação, diante de uma nova circunstância, do momento. Entende? Eu sou tolerante com determinadas coisas, ainda não consegui a tolerância com relação a outra. Agora, está muito atual. Essa falta de tolerância nesse 2020 que nós tivemos com essa pandemia, foi causa primordial para muitas separações, lamentavelmente. Muitas agressões domésticas, lamentavelmente. Muitas agressões sem qualquer nexo, em trânsito e outras coisas mais, pela intolerância. Atitudes simples que poderiam evitar um monte de coisa ruim. Então, a tolerância ela tem que ser trabalhada, inclusive, principalmente, em casos como as nossas, tá? Espíritas. Mas qualquer outro segmento cristão, igualmente. Nós conhecemos casas que, durante a pandemia, por não ter o trabalho presencial, teve uma casa que nós costumamos sempre fazer palestras, inclusive fazemos online ainda, cerca de 70% dos médiums saíram. Mas que compromisso é esse, meu amigo? Onde é que está a tua tolerância? Onde é que está a tua responsabilidade? Porque a tolerância nos leva à responsabilidade. O nosso compromisso não é com casa espírita alguma, é com a espiritualidade. Nós podemos ter alguma casa que está, de momento, não sendo administrada conforme deveria estar. Mas isso não quer dizer que vai virar as costas, que o meu compromisso, rigorosamente, não é com a casa espírita, é com a espiritualidade. Tanto que se acaba um trabalho, a espiritualidade já está sabendo da sua assiduidade, da sua disciplina, já está te preparando, né? um outro grupo para te acompanhar, para que tu possas levar novamente na próxima, porque sabe que você tem. Se ganhar confiabilidade da espiritualidade é uma coisa muito boa. Porque o médium, nós temos uma responsabilidade. O médium é um devedor em potencial. Então, tem uma criatura que diz uma coisa que é muito interessante. Um médico psiquiatra, Inácio Ferreira, que desencarnou em 88, numa mensagem em Uberaba, em março de 2013, ele diz assim, ó, ser espírita é só acréscimo de responsabilidade e nos alerta que o que pesa na espiritualidade não é o que falamos, mas sim o que fazemos. Que vem de encontro ao quê? O que é que Jesus diz para nós? Sereis julgados como? Como é que nós vamos ser julgados, hein, pessoal? Conforme as nossas obras, obviamente. E nós não estamos falando aqui em construir edifício, não. Nós estamos falando aqui
em nos tornarmos melhores, e nesse trabalho de fazermos o bem, de procurarmos nos tolerar mais e, sobretudo, buscar o perdão. Um aspecto bem importante é de que é impossível tudo isso que nós falamos, esse princípio, é impossível você praticar o Evangelho se você não tiver humildade. Não dá. Porque a humildade, se vocês observarem a história do cristianismo, o primeiro ensino de Jesus foi a humildade, nascendo numa manjedoura. O segundo ensino também foi uma prova de humildade. Os doutores da lei se estapeavam para serem seus discípulos, e ele pegou pescadores, a maioria iletrados. Por que isso? Porque ele precisava de matéria bruta para alicerçar a sua doutrina. Então é muito importante. A humildade é fundamental. Você não vai conseguir amar se você não tiver humildade. Você não vai perdoar se você não tiver humildade. Então, o primeiro passo já passa. No Sermão do Monte é bem-aventurado o quê? Os mansos e humildes. É a primeira bem-aventurança. Começa ali. Lembrando que o Sermão do Monte foi a maior doutrina que Jesus deu enquanto encarnado. Com base nisso, nós pontuamos, alguns capítulos rapidamente, para a gente relembrar e ver as ferramentas, porque nós em especial, espíritas cristãos que somos, porque antes de ser espírita nós somos cristãos, porque todo seguidor de Jesus é cristão, independente de qualquer que seja o credo que ele tenha. Eu sou católico, eu sou da Universal, eu sou da igreja, não sei. Amigo, se é Jesus o teu guia, ele é modelo e guia da humanidade. Se Deus para ti é o único, é divindade, está tudo certo. Cada um vai onde o seu calçado, o pé entra no calçado que dá certinho. E como nós evoluímos. E aí tem os pilares, básicos, para que a gente, no primeiro capítulo, a gente já falou muito, até aqui na casa algumas vezes. Nós só vamos pontuar. Quando ele diz eu não vim destruir a lei, que ele estava se referindo? Ele está dizendo que aquelas leis que Moisés recebeu, 1.600 anos antes de ele vir, é isso que Jesus está falando. Ele não veio para destruir, mas fazer que se cumpra. Mas como é que ele vai fazer que se cumpra? O que ele fez um compacto para que nós melhor entendêssemos essas leis e a praticássemos. Pegou os 10, foi los. Porque o primeiro manteve, ama a Deus acima de tudo. E os outros 9 cabem no segundo. Na segunda lei moral, que é amar ao próximo como a si mesmo. Qualquer delas, se você jogar ali, ela vai encaixar. Não roubará. Você não quer que roube, você não vai roubar. Amor ao próximo ou não? Um outro capítulo que a gente gosta sempre de lembrar também é o capítulo 6, Porque o Cristo Consolador, que é esse capítulo, no Advento do Espírito de Verdade, ele diz, Advento é o período que antecede um grande fato. Tá? Então, o Advento do Espírito de Verdade, a chegada dele, ele nos deixa 2 ensinos que é para a vida. O primeiro, ele fala, espíritas, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Nós sempre pedimos permissão a Deus e a Jesus para ampliar e dizer, irmãos que somos todos, vamos nos amar. Irmãos que somos todos, vamos nos instruir. Que se nós observarmos o planeta, ele está bastante enfermo e está mostrando que está enfermo. Qual é a causa principal do planeta estar doente? Falta de amor, cara. Qual é a pedra angular da doutrina de Jesus? O amor. Então as coisas estão ligadas. Por que o planeta está enfermo? Porque nós não estamos praticando os ensinos de Jesus. Então é interessante, Poxa, mas que curioso.
E o Emmanuel, lá no Pensamento de Vontade, ele diz o seguinte: se tendes todos vós, todo o Espírito, vós Espíritos, ele fala isso, tendes todas as condições e ferramentas para serem melhores. O que é que está faltando, então, para vocês? Ele mesmo responde: a vontade de querer ser melhor. Não é o Crispim, é o Emmanuel que está falando para mim aqui. Serve primeiro para mim. E aí nós vamos lá. Um outro capítulo que é fundamental para que a gente consiga. Nós estamos aqui focando, encaixando o Evangelho nos dias de hoje, para que a gente pegue os pontos básicos para a gente evoluir. E não dá para evoluir sem passar pela misericórdia. Capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, onde Jesus fala principalmente da importância do perdão, onde ele manda que Pedro perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quando é perguntado, e onde ele foca na reconciliação com os adversários. Observe que, embora Jesus tivesse muitos inimigos, ele não era inimigo de quem quer que fosse. Ele o chamava de adversário das suas ideias, da sua doutrina, da sua forma de agir. E se ele é nosso modelo e guia, nós devemos e temos o dever de nos esforçarmos para igualmente não olharmos o outro irmão, porque nós somos irmãos, quer queira, quer não. Se assim não fôssemos Pai Nosso, não era Pai Nosso, era meu Pai, que ensinou foi Jesus. Se o Pai é nosso, nós também irmãos, sim. Quer o cara queira, quer não. Então a gente é irmão. Então é muito importante o perdão, porque perdoar é não registrar ofensa. É desse tamanhozinho. A definição de perdão é não registrar ofensa. Agora, como é que eu não vou registrar ofensa se eu ainda tenho um monte de orgulho? Nós temos ainda, cara. Porque o orgulho é o pai do egoísmo, pessoal. Tudo que não é bom parte dele. Estão brigando lá na Rússia, é orgulho. O cara quer tomar uma coisa, é orgulho. Para quê? O que vai mudar? Entende? É lamentável. O orgulho estraçalha amizades de anos, em segundos. Uma palavra mal colocada, mal recepcionada, acabou-se uma amizade. Poxa, 50, 60 anos às vezes. Pô, para quê? Se dá para evitar. Lembra do Emmanuel, sua vontade de querer ser melhor. Em casa. A nossa casa é o nosso laboratório, cara. Ali nós temos que exercitar basicamente tudo isso que nós estamos falando. Porque a hora que apertar qualquer situação na rua, nós vamos fazer exatamente o que nós aprendemos e praticamos em casa. E o verniz social, todo mundo é bom. Educado, pá. Aperta o cara para você ver, você vai saber. Vai saber exatamente como é que ele é. Né? Então a gente já sabe, e que se o perdão não fosse tão importante, ele não estava na prece que o irmão acabou de proferir, né? Onde a gente passa aquela famosa promissória em branco para o Criador. Perdoa, Pai, à medida que eu for perdoando. Ou seja, eu me coloco na condição de eu, antes de ser perdoado, eu de perdoar. Observe quando vocês fizerem a prece, para entender o que é que está falando. Não adianta você fazer 500 Pai Nosso e não saber o que é que você disse num. A oração é para conversar, como nós estamos conversando aqui. Dialogar com Deus, dialogar com Jesus, dialogar com a espiritualidade. Isso é uma oração. Às vezes você não precisa oração alguma conhecida, mas você está conversando com Deus, com o respeito que você tem que ter, porque Ele é a causa primária, onipotente, onisciente, soberano, justo, bom que é. Acima de Deus não existe nada, não acontece nada, abaixo dele só o que Ele permite. Então a gente tendo essa consciência que a doutrina espírita nos dá com muita clareza, então a gente começa a ver que, poxa, eu vou fazer um Pai Nosso, mas entendendo o que é que eu estou dizendo. Eu vou fazer uma outra prece que me deram, mas quero entender primeiro o que é que essa prece está falando. Senão você fica no blá, 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 blá de novo. Daqui a pouco, na terceira, você está dormindo já ali. Ó. Ah, que isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A oração é a grande ferramenta de ligação com o alto. Mas ela precisa ser sentida, porque você pode enganar quem você quiser, mas vai enganar Deus, vai enganar Jesus,
não vai enganar a espiritualidade superior, não vai mesmo. Pode enganar uma plateia inteira, mas não engana Deus Nosso Senhor, Jesus, os Espíritos maravilhosos. Então já entendemos mais um pouquinho, né? Aí depois, uma pincelada rápida, no honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe é tão importante que ele tem um capítulo inteiro no Evangelho. E ele é a quarta lei que o Moisés recebeu, lá no Decálogo. Honrar é assim, ó. Se eu chegar para vocês aqui e falar assim, ó, irmãos, é um prazer muito grande eu poder estar aqui, podendo passar um pouco desses ensinos de Jesus, que sem dúvida, antes de servir para vocês, serve para mim. Se vocês for pensar assim, pô, o Crispim gosta muito de vir na casa. É verdade, eu gosto mesmo. Mas se eu falar para vocês assim, para mim é uma honra poder estar aqui, passando esses ensinos da mesma forma, que primeiro serve para mim, antes de servir para vocês. O que vocês vão pensar? O Crispim gosta muito de vir nessa casa. Esse honrar que nós temos que ter para com o pai, com a mãe, para com a nossa mãe, ou aqueles que estão fazendo às vezes de pai e de mãe. Seria o amor ao próximo ainda mais assim, por uma questão de gratidão. Alguém poderia dizer, pô, meu pai e minha mãe me abandonaram, nem conheci. Qual é a serventia de um amá-los? Que ensino eu vou ter pelo menos para você não fazer igual com seus filhos? Já começa por aí. Então vamos honrar pai e mãe, sim. É uma lei e ela deve ser cumprida. E aí, é bom a pincelada rápida, não podemos amar a Deus e a Mamon simultaneamente. Jesus deixa claro. Mamon representa a materialidade, Deus a divindade. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós não podemos ter bens materiais, podemos ter todos os que nós quisermos. Ele nos dá o livre-arbítrio. Você está encarnado, você pode ter seus projetos, quer viajar, quer passear, quer comprar uma ilha, quer comprar um transatlântico, faz o que você quiser. Mas veja de que forma você está fazendo. É isso que ele chama a atenção. Priorize o ser. Aí você vai conseguir o ter por acréscimo. Aí você conquistou alguma coisa. Senão você vai ter que prestar conta. Porque para que a gente não esqueça, tudo é emprestado até o corpinho, tá? Então nós vamos ter que prestar conta sim. Bom, só rapidamente essa. E aí, no Ser de Perfeitos, tem uma mensagem que eu acho muito linda, que começa assim: bons espíritas, sois todos os trabalhadores da última hora. Que é nesse capítulo que tem essa parábola. Poxa, que interessante ele falar bons espíritos, então tem maus espíritas? Claro que tem. Como tem maus católicos, tem maus tudo, tem maus, budistas. Não importa. Ele está chamando os bons, porque os bons são aqueles que se esforçam por seguir os ensinos de Jesus, ponto. Para nós, espíritas cristãos, bons espíritos são aqueles que se esforçam por cada vez sermos melhores. Esse é o nosso objetivo. E vou contar um segredo que vai ficar só entre nós e o universo. Quando nós resolvemos ser um pouco melhor, o primeiro beneficiado somos nós. Num segundo momento, todos aqueles que nós amamos e que convivamos. Observe, procure se melhorar para você ver como vão perceber. Se perguntar, como se mudou tanto? Foi por vocês. Foi por mim. Eu preciso ficar melhor. O Evangelho nos mostra isso, tá? É bom entender as entrelinhas dele. E a gente fecharia até pelo tempo, falando um pouquinho da fé. A fé, observe que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele foca principalmente a fé raciocinada. Por que a fé raciocinada? Porque a fé raciocinada, a fé cega, acontece uma tragédia, o cara fica de braço cruzado esperando ajuda. A fé raciocinada, ele entende que aquilo aconteceu para ele aprender e que ele pede a força, mas quando ele tem a fé raciocinada, ele pede a força e sabe que quando ele está pedindo essa força, ele está se comprometendo de fazer a parte dele. Isso é muito importante.
Isso vale para tudo na vida. Você às vezes deixa de fazer um grande projeto na sua vida porque você não acredita. Que alguém disse que o fulano deu errado, que o fulano deu errado. Como é que você vai saber isso? Poxa, se nem tentar, que isso? Que tipo de fé que você tem, rapaz? Para ilustrar isso. Vocês sabem que, acho que era século XX, não importa bem a data. Lá na Alemanha, num serra, observe o que é a fé raciocinada. No rio congelado, o que acontecia? 2 meninos, depois do almoço, brincavam, de 10 anos, brincavam de esqui, em cima do rio. Brincando. De repente, um deles passou em cima de uma fístula, que era uma camadinha bem fininha de gelo. Aquilo cedeu, o cara caiu no rio. O menino caiu no rio. O outro, desesperado, começou a pedir socorro. Vamos botar isso aí no século XX, lá no comecinho. Socorro, socorro, a turma está dormindo, né? -20, os caras estão aí brincando. Socorro, socorro, ninguém. O que é que ele faz? O menino, o amigo, tira o seu esqui e começa a quebrar em volta de onde ele caiu. Era uma barra de gelo. Começa a quebrar, o menino de 10 anos, para abrir um pouquinho o espaço para tentar puxar o amigo. E ele consegue. E pega o menino, que já está totalmente sem força, e puxa e salva. Opa! Em seguida chegou o socorro. Se o menino não tirou, ele tinha morrido. Aí isso tornou-se um grande auê, né? Mas como? Aí começaram, planilha. Como é que uma criatura, os dois do mesmo peso? O outro era peso morto, o dobro do peso. Como é que ele teve força para puxar? Como é que ele conseguiu cortar o troço rosquinho, o troço desse tamanho? Várias contas, não fechava a conta. Nisso, está passeando pela margem Albert Einstein, físico, olhou, curioso, um bom cientista, chegou-se perto. Doutor Einstein, finalmente, nós vamos lhe apresentar uma equação que não tem resposta. Deixa-me ver. Aí mostraram, fizeram aquela rola toda. Aí o Einstein olhou para eles e disse, não, ela é muito simples. Então nos diga, como é que esse menino conseguiu abrir uma brecha dessa e puxar o outro que tinha 2 vezes o peso dele e salvar? Muito simples, é lógico. Porque não tinha ninguém para dizer para ele que ele não ia conseguir. Isso é fé raciocinada. O menino pediu força, claro que ele foi ajudado pelo alto, mas ele passou a mão, ele quebrou, e ele meteu a mão, e ele puxou, porque acreditava que podia. Podia não ter dado certo, mas no mínimo ele tentou. Isso é fé raciocinada. Isso é evangelho de Jesus. Isso é ensino de Jesus para todos nós. Vamos refletir em tudo que a gente conversou? E honestamente é um prazer muito, muito grande. É uma honra, de verdade, poder estar mais uma vez aqui, falando, passando os ensinos de Jesus, do qual eu amo e acredito muito e me esforço por praticar os seus ensinos. Jesus, que nós sabemos, é caminho, é verdade e é vida. Muita paz e muita luz, o Divino Mestre nos nossos corações. Muito obrigado.